fluxo de informações da DCTF Web, né, pessoal? Já que a gente falou tanto aqui de E-Social e de FD-REINF. Lá no E-Social, eu vou ter todos os débitos das remunerações, da comercialização de produção rural pessoa física e todos os créditos de salário família e salário maternidade. Lá na REINF, eu vou ter todos os débitos relacionados às retenções de nota fiscal de serviço tomado, de comercialização de produção rural, pessoa jurídica, aquisição de produção rural, pessoa física, a desoneração de folha, né, a CPRB, patrocínios de futebol, receita de espetáculos desportivos e as retenções, e também os créditos que ficam lá, as retenções das notas fiscais de serviço prestado. Então, gente, eu tenho os débitos e créditos do E-Social, eu tenho os débitos e créditos da FD-REINF. Isso aí vai tudo para onde? Para a DCTF Web, gente. E é recepcionado todas as informações dentro do ambiente do ECAC na DCTF Web, recebido e consolidado para que as apurações sejam efetuadas. Vai receber aí todas as informações feitas por essas duas escriturações. Depois disso, o que vai acontecer? Eu vou precisar verificar se manualmente eu preciso fazer alguma exclusão, suspensão, informação de exclusão, suspensão, parcelamento, compensação e, por final, pagamentos. Depois que eu fizer todas as vinculações necessárias, então vai apurar o saldo a pagar. Lembrando que dentro da própria DCTF Web, gente, existe as vinculações automáticas. Só no caso de vocês terem alguma informação, né, dessas situações que eu acabei de falar, é que nós vamos alimentar a informação. Daí eu vou apurar o saldo a pagar, vou transmitir a DCTF Web, lembrando que até o dia 15 do mês seguinte, gerar o DARF, inclusive se você puder, tiver uma situação de atraso, também gera lá dentro da própria ambiente da DCTF Web. Uma vez até me perguntaram, Silvia, eu não paguei a DCTF Web, como é que eu gero o DARF novamente? Você vai entrar lá na DCTF Web e vai pedir para emitir novamente o DARF. Ele já vai emitir com as correções e juros necessários para o pagamento fora de prazo, tá bom? E dentro lá você também tem acesso às consultas, aos relatórios e geração de todas as informações que você precise para identificar se essa DCTF Web foi feita corretamente. Quem está obrigado a DCTF Web? Olha, eu coloquei isso aqui no material, mas vamos raciocinar da seguinte forma. Se você está obrigado ao E-Social, você está obrigado a DCTF Web. Fim de papo. É bem isso, tá, gente? Inclusive o MEI com um empregado, tá? Lembra de olhar aí a IN, né, 2005, tá? Que ela traz todas as informações. Quem está dispensado, né, da DCTF Web? Quem estiver dispensado do E-Social. Dessa forma, tá? Então, eu nem vou me atrelar muito aqui, não. Quais são os tributos hoje declarados na DCTF Web? As contribuições previdenciárias das empresas, as contribuições dos empregados domésticos, dos trabalhadores segurados, as contribuições previdenciárias sobre a receita bruta, ou seja, sobre a CPRB, a desoneração da folha, as contribuições também destinadas a terceiros. Estão lá, né, são declaradas na DCTF Web. Pronto, vamos entrar aqui, gente, numa coisa que chama a parte bem importante, que são as penalidades, né? E eu tenho aqui também, gente, informações sobre o MAED. Então, me acompanhe aqui bem rapidinho. A Receita Federal, lá no dia 1º de julho, ela comunicou que passaria, então, a emitir a MAED, né? A multa por atraso de forma automática, tá? Então, o contribuinte que fizesse entrega da declaração original, tá bom? Com atraso, vai, então, na mesma hora, ser emitida a notificação da cobrança da MAED. E ela fica já lá dentro do ambiente da DCTF Web, prontinha para ser emitida na hora que você envia essa declaração. As incorreções e a não entrega também são passíveis de multa, tá? Caso esse contribuinte
não consiga fazer a transmissão da DCTF Web, a empresa, então, fica sujeita, além da MAED, ao impedimento da emissão da CND, da certidão negativa de débitos. Como a pessoa que eu agora, desculpa, eu esqueci o nome, falou aí, né, que está com impedimento de CND. Está com impedimento porque não está com algum débito em aberto. Quais são os valores das multas pelo atraso, né, gente? Fica estabelecido aí no artigo 32A da Lei 8.212, que é devido sempre que você mandar uma DCTF Web fora de prazo, a cobrança da MAED, tá? Então, o valor dessa multa, ela é de 2% ao mês, sobre o total de todas as contribuições informadas, né, nesse arquivo, mesmo que você tenha pago. Gente, muita atenção nisso. O fato de eu enviar E-Social no prazo e FD Reinf no prazo não me tira a obrigação de enviar DCTF Web no prazo. E aí vai ficar limitado também a 20% desse valor. A multa mínima da DCTF Web é de R$ 200 para aquelas sem movimento, tá? E de R$ 500 nos demais casos, tá? Se por um acaso você enviar e for identificado erros, né, ou a declaração não for entregue, omissões, o contribuinte, então, gente, ele vai ser intimado a corrigir os erros e vai enviar uma nova DCTF Web, tá? Mas aí também tem a questão de redução na cobrança. O valor da multa, ele vai ser reduzido em 50% se você enviar essa DCTF Web fora de prazo, né, que você tenha perdido o prazo, mas antes de qualquer intimação fiscal, tá? Ou em 25%, se essa apresentação for dentro do prazo, se você já foi notificado, tá? Já o pessoal que é contribuinte MEI, a multa ela tem uma redução de 90% e de 50% para micro e pequena empresas lá do Simples Nacional. Tá bom, gente? Também, se esse pagamento dessa multa for feita nesse prazo de 30 dias, o contribuinte ele tem um desconto de 50% no DAF dessa multa, tá certo? Outra coisa, gente, pronto, isso aqui é uma novidade que eu trouxe para vocês. A Receita Federal, ela autorizou que o contribuinte que optar por parcelar o pagamento dessa multa, dessa MAED, no prazo desses 30 dias, ele vai ter um direito de redução de 40%. Então, a multa ela vai poder ser parcelada a partir de agora, tá bom? Eu quero falar agora com vocês agora sobre as categorias da DCTF Web. Temos a categoria geral, a categoria do 13º e a categoria do espetáculo desportivo. A categoria geral, pessoal, é a DCTF Web mensal, essa que nós mandamos todo mês. A categoria do 13º salário é a DCTF anual. Ela se refere justamente àquela gratificação natalina e ela tem que ser enviada até o dia 20 de dezembro, tá? A DCTF Web Espetáculo Desportivo é a DCTF Web diária. Ela justamente vai fazer subir a informação daquele evento desportivo. Ela não recolhe a parte patronal, 20% e RAT. Ela só vai recolher, gente, 5% sobre o valor lá da bilheteria. E tem um prazo de 2 dias para ser enviada para o portal, tá? A situação da DCTF Web, ela pode estar em andamento, quando ela é transmitida, né, ela sobe a informação e fica aguardando lá a transmissão, ela pode estar ativa, ou seja, ela já subiu e ela já foi confessada, já foi transmitida, ela pode estar como retificada, ela sofreu alguma alteração, tá? Excluída, ela pode ser excluída, lembrando que apenas para a DCTF Web diária e indevida, tá? Quando a própria Receita Federal entende, tá, que iniciou-se digamos, por exemplo, gente, iniciou-se uma fiscalização e o contribuinte, para evitar a autuação, mandou. A Receita pode entender que ele mandou de forma, né, não autorizada. E a própria Receita ir lá e excluir essa DCTF Web.
Ainda falando dos tipos, né? Pode ser original, que é a primeira entregue, ela pode ser retificadora, se ela tiver alguma mudança, e ela pode ser excluída por exclusão, como nós já falamos, tá? E ainda da original ou retificadora, a original ou retificadora, elas também podem ser com débitos, que é essa que nós declaramos e emitimos o DARF previdenciário. Olha aí, Ângela, sem débitos, a zerada. Quando é que acontece isso? Quando ela não tem débitos a serem recolhidos, mas que houve algum movimento que informa, por exemplo, uma retenção lá na FD Reinf, tá? Pode conter algum crédito. E a DCTF Web sem movimento, né? É aquela declarada para ausência. Qual o prazo para a Receita Federal realizar reembolso? É de 5 anos, gente, tá? Mas o que acontece? A Receita Federal, elas têm um prazo para o deferimento de 364 dias. Durante esse prazo de deferimento, ela tem um prazo de 5 anos para devolver o dinheiro, para esse crédito de reembolso. Certo? Só que a Receita Federal já se posicionou e disse que ela prevê que os primeiros pedidos feitos agora, no ano passado, a partir de novembro de 2021, serão reembolsados em até 18 meses. Eles próprios já informaram isso, tá, pessoal? Lá no comecinho, gente, lá no comecinho mesmo, eu fiz algumas e eu recebi o reembolso, negócio de 30 dias. Mas hoje eu acho que aumentou muito o volume, né? E aí eles esticaram para... Estão afirmando que vão entregar isso em até 18 meses, tá? E esse prazo, ele tende a diminuir ao longo dos próximos anos, aí podendo chegar realmente a 30 dias, 60 dias no máximo. Vamos para a próxima pergunta, né? É possível fazer pedido de reembolso para pessoa física? Isso também me perguntam, tá, pessoal? Ainda não está liberado lá no Perdecomp Web. Você pode até fazer pelo PGD, tá, pessoal? Só que a Receita Federal, ela orienta que vocês aguardem a liberação lá do Perdecomp Web, porque é o seguinte, na DCTF Web se aguarda a liberação do ECAC, porque lá o vínculo é pelo KIPF, é isso mesmo. Porque o que acontece, gente? Quando eu faço esse pedido pelo PGD, ele demora mais que no Perdecomp Web. Então, a própria Receita está pedindo que os contribuintes aguardem essa liberação para a pessoa física. Se uma empresa entregou, olha só, gente, se uma empresa entregou uma DCTF Web sem movimento e depois aparecerem informações, olha aí, Márcio, a empresa paga Maed? E aí? Não, a empresa não paga Maed, tá? A Maed, ela só vai ser emitida para declarações originais entregues fora de prazo. O que faço primeiro, gente? A DCTF Web ou a DECOMP? Primeiro, você deve enviar a DCTF Web a qual você quer fazer o uso do crédito, tá? Então, primeiramente, deve existir uma DCTF Web confessada para que eu possa vincular ao Perdecomp e deduzir do DARF previdenciário, tá bom? Em 10 de 2021, paguei a GPS ao invés do DARF. Como resolvo? Está em cobrança. Olha só, muito aconteceu isso com muita gente, mas o que é que você precisa fazer para resolver essa situação e sair lá da cobrança? É necessário que você entre lá no ambiente do ECAC, abra o chat e fale com o fiscal. E aí você solicita para ele para converter a GPS em DARF previdenciário. Depois de uns 10 dias, até antes, pode ser que essa cobrança saia, tá, pessoal? E aqui, olha, eu quero deixar o meu muito obrigada, de verdade. A minha frase motivacional: quem planta conhecimento, colhe o extraordinário, né, meus amores?